Como a gente sabe, a ditadura começou em 1964 e foi até o ano de 1985. Como é importante para a gente entender todo o contexto histórico, a gente vai começar lá na era Vargas, para poder entender certinho como é que o Brasil chegou na ditadura. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou a Beatriz e esse é a Historiografia. Antes da gente começar a falar sobre a Era Vargas, vamos lembrar que em 1929 foi o ano que aconteceu a quebra da Bolsa de Nova York, e isso atingiu o Brasil por conta da queda muito grande dos preços no valor do café, que era a principal fonte de renda do país naquela época. Então vamos começar a entender um pouquinho o que foi a Era Vargas. Ela durou 15 anos e ela pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte é de 1930 a 1934, que é chamado de governo provisório. Aqui Getúlio Vargas entra no poder após a Revolução de 1930 com o objetivo de quebrar o sistema oligárquico cafeeiro que estava acontecendo no país. Só abrindo um parênteses, para quem não sabe, o sistema oligárquico é uma forma de governo em que na prática o poder político está nas mãos das pessoas mais ricas. Então, são elas quem decidem o futuro daquela sociedade. E no caso do Brasil, o café era um grande produto de exportação. Então, os barões de café eram as pessoas mais ricas do país, ou seja, eram eles quem conduziram o Brasil. E detalhe, eles conduziram o país por mais de 3 décadas, não foi por pouco tempo. Vargas começa diminuindo o poder dos estados, demitindo governadores e colocando pessoas de confiança dele no poder, dando uma enfraquecida no poder oligárquico do país. Mas se levarmos em conta as questões sociais, esse poder oligárquico ele é influente até hoje. Ele também trouxe o voto secreto para diminuir as chances de fraude, e vale falar que aqui o voto feminino chega no país com esse código eleitoral que foi criado em 1932. Aqui, os militares já estavam ganhando bastante força na política. Lembra que eu comentei lá no comecinho do vídeo que por conta da crise de 29, o preço do café tinha diminuído bastante? Então, a economia do café ficou realmente prejudicada. E para lidar com isso, o governo Vargas comprou todas as sacas de café que estavam lá estocadas e queimou tudo, para que eles não fossem mais desvalorizados do que eles já estavam no mercado. Então, o cara simplesmente tacou foda-se e queimou todo o café que estava lá guardadinho. Só que aí, em 1932, teve a Revolução Constitucionalista. E nela, o pessoal estava pedindo que tivesse a criação de uma Constituição, porque o Vargas estava governando do jeito que ele bem queria. Eles acabaram perdendo a luta, mas mesmo assim foi criada a Constituição de 1934. E é aqui que a gente dá início para a segunda parte da Era Vargas, que aconteceu de 1934 a 1937, intitulado como o Governo Constitucional. A Constituição de 1934 definia o Brasil como república federativa, então os estados teriam uma certa autonomia. Mas na prática isso não aconteceu de verdade. Teve também o sistema presidencialista com mandatos de 4 em 4 anos, sem direito à reeleição, separação de poderes executivo, legislativo e judiciário, Código Eleitoral de 1932, que trouxe o voto secreto e também o voto feminino, como já citado. Houve também a legislação trabalhista. Com ela, o trabalhador teria direito a salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas e descanso semanal. Aqui a gente consegue perceber que o Brasil estava começando a investir num caminho voltado para a indústria, já que o café já não era mais a maior fonte de renda. Só que o que Vargas fez aqui foi dar os direitos mínimos que os trabalhadores já mereciam. Então vale questionar a ação dele. Vamos abrir um outro parênteses aqui para poder pensar um pouquinho sobre isso. Após a Revolução Russa de 1917, as ideias do comunismo e também do anarquismo começaram a ganhar uma forcinha aqui no Brasil. E não era uma boa para o governo que esse movimento
aumentasse. Então, para evitar a fadiga, ficou muito mais fácil criar leis trabalhistas com os mínimos de direitos. Mas ele só criou todas essas propagandas para poder ganhar uma moralzinha com os trabalhadores e parecer que ele queria ajudar todo mundo. Nesse momento surgiram algumas discordâncias em relação à política, por conta da Ação Integralista Brasileira, a AIB, uma organização com inspirações fascistas. Eles eram reconhecidos por usarem camisetas verdes. Geralmente o movimento era composto por funcionários públicos, membros da igreja, empresários e membros das Forças Armadas. E olha só uma curiosidade. O lema deles era Deus, Pátria e Família. Nossa, eu tô chocada. Quem diria? Em contrapartida a esse grupo existia a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era um movimento contra o fascismo. Ele cresceu bem rápido e reuniu algumas pessoas de classe média, alguns militares, estudantes e também a esquerda brasileira. Em 1935 acontece a Intentona Comunista, que vale citar os nomes de Luiz Carlos Prestes e sua esposa Olga Benário, que organizaram um movimento junto ao Partido Comunista, com o objetivo de conter o avanço do nazifascismo dentro do Brasil e também de tirar Getúlio Vargas do poder. A Intentona tinha a esperança de ter a ajuda dos trabalhadores, mas isso não aconteceu e, como eles estavam em menor número, foram derrotados. Com todo esse ocorrido, Vargas aproveita que o Brasil começa a ficar com medo do comunismo e aqui nós temos uma fake news que é criada para alimentar esse medo. Nessa notícia dizia que um homem chamado Cohen estava liderando um movimento comunista e ele planejava massacrar a população, cometendo incêndios e atentados às mulheres. Como Vargas controlava as propagandas, ficou muito mais fácil para que ela repercutisse de uma maneira muito grande e todo mundo começasse a acreditar. Então, Vargas declara a ANL ilegal. Aí ela fechou e com isso ele conseguiu ter o apoio da AIB para fazer o golpe de Estado que ele tanto queria. E aqui a gente entra no Estado Novo, onde Vargas finalmente se torna o ditador que ele tanto queria se tornar. Essa fase começa em 1937 e vai até 1945, denominada como Estado Novo. Para facilitar o golpe de Estado, Vargas traz uma nova Constituição, que teve como referência constituições autoritárias de regimes totalitários fascistas europeus. Estava previsto nessa Constituição que o presidente podia fazer coisas como impor leis, ordenar a prisão de pessoas e também a invasão de domicílios, censurar meios de comunicação, acabar com partidos políticos, e isso incluía a AIB, que ficou putaça com isso, que até tentou matar Vargas. Eles não conseguiram e com isso o governo começou a perseguir quem quer que fosse contra ele, comunista ou não. Caso a pessoa não obedecesse, ela era torturada ou até morta. E também as eleições foram suspensas, greves foram proibidas e os sindicatos eram controlados pelo governo. Se formos analisar em questão industrial, o Brasil teve um bom avanço. Como eu disse quando eu falei sobre as leis trabalhistas, Vargas, desde aquela época, já estava investindo para que o Brasil lucrasse com outras coisas sem ser o café. Então ele pensou em investir na indústria para que o Brasil não dependesse só de uma renda, que era o caso anterior. Antes de finalizar esse vídeo e explicar o porquê a Era Vargas chegou ao fim, eu vou acrescentar uma observação como uma estudante de pedagogia. Eu vejo muitas pessoas falando que a Era Vargas fez muita coisa boa pela educação. Mas vamos analisar todas essas coisas boas que Vargas fez para a educação. Nossa, mas ele criou o Ministério da Educação, instituiu a educação pública obrigatória e laica, que significa que a igreja não pode interferir no ensino. E também, nessa época, surgiram as escolas voltadas para o ensino técnico. Isso tudo não é muito bom? Vamos analisar as coisas. O fato do governo defender a educação laica era para que ele pudesse
ter o controle do que estava sendo ensinado dentro da escola. Assim, ele conseguia criar uma mentalidade patriótica nos estudantes. A educação deveria ser laica, mas o ministro, na época, era católico e antiliberal, então não demorou muito tempo para ele trazer de volta o ensino religioso ao currículo. E a própria Constituição contrariou o princípio da escola laica ao definir que o ensino fosse ministrado segundo a orientação religiosa de cada estudante, mas também definiu que a educação era direito de todos e dever do poder público. Contraditório, né? E essa também foi a época que surgiram as escolas técnicas. Para alguns olhos, isso é realmente muito bom. Mas vamos pensar um pouquinho para que servem as escolas técnicas. Ela é voltada para criar mão de obra, ou seja, você aprende a trabalhar. Você não desenvolve o pensamento crítico. Será que isso é realmente bom para a sociedade? Eu não vou entrar nesse assunto da escola técnica. Quando eu fizer um vídeo falando sobre educação, eu falo um pouquinho mais sobre isso. E para finalizar a parte da educação, nessa época a forma de educar era o que Paulo Freire chamava de educação bancária, que é quando o professor simplesmente transmite o que ele sabe para o aluno, impedindo que o aluno tenha liberdade para questionar ou para desenvolver o pensamento crítico. E aí que vem o questionamento. Esse tipo de ensino é realmente bom? Olha, tudo depende de qual é o objetivo. Se você quiser criar uma sociedade que não questione ou critique o que o governo está fazendo, esse tipo de ensino é excelente. E finalmente, a explicação do porquê a Era Vargas chegou ao fim. O motivo foi exatamente a hipocrisia que existia dentro do governo. Vargas mostrou ser autoritário e ser a favor de regimes de extrema direita. Mas quando começou a Segunda Guerra Mundial em 1939, ele se uniu aos Estados Unidos para lutar pela democracia e contra os fascistas. Contraditório de novo. Então as pessoas foram às ruas contra o mandato dele e ele percebeu que uma hora ele ia ter que acabar cedendo o poder que ele tinha. Por mais que os trabalhadores ainda quisessem ele no poder, por estarem alienados com a ideia de que ele era o salvador, por conta de todas aquelas propagandas que ele fez a respeito dele mesmo, a oposição conseguiu obrigar Vargas a deixar o cargo depois de um tempinho. Mais pra frente, ele voltou ao poder político, mas eu não vou entrar nesse assunto agora, porque senão o vídeo vai ficar realmente muito longo. Esse é um tema um pouco extenso, então o vídeo deve ter ficado um pouco mais longo do que os outros, mas ele foi um resumão sobre a Era Vargas. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto de uma forma aprofundada, eu aconselho que você leia a descrição do vídeo para ver as fontes que eu usei. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se sim, deixa o seu like que me ajuda bastante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para poder acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigada por ter assistido até o final